Salve, salve família! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento do seu dia você estará assistindo a este conteúdo, a este pós-jogo do Mengão. Vitória sensacional no clássico, 1-0, gol do Pedro lá de pênalti. Pênalti polêmico, obviamente falaremos disso aqui. Mas antes eu tenho que te pedir logo: like, inscrição aqui no canal, compartilha com seus amigos. Muita gente me pedia para criar, um canal meu, para falar de Flamengo, trocar essa ideia com vocês. E eu trabalho para a Diz TV, vocês devem conhecer, estou sempre nas lives do Júlio ali, com a marca da Diz TV, é o meu estúdio aqui no Rio de Janeiro, e criamos o Disflá, exatamente, uma extensão aí da Diz TV, onde nós falaremos somente do Malvadão que foi malvado mesmo nesse final de semana, né? Afinal de contas, castigou o Fluminense, exatamente, Fluminense de Fernando Diniz, e até a piadinha, foi o Artuzinho, CRF, se eu não me engano, perdão, se eu errei o seu arroba, amigo, que ele falou, né, o que começa com Fly termina com Flu, exatamente a tabela do Brasileirão, e o Pedro manteve essa piada ativa. Muito obrigado ao Pedro e também ao Artuzinho, que conseguiu pensar nessa piada sensacional, e exatamente, é assim que a classificação do Campeonato Brasileiro está. O Flamengo tá lá na ponta, né? Teve uma vitória sensacional, como eu já falei, em cima do Fluminense. Vencer um clássico é sempre muito importante. Vamos abordar mais esse tema nesse vídeo. O Palmeiras conseguiu vencer o Juventude, segue na cola do Flamengo, um ponto só atrás. E o Flamengo conseguiu, ser resiliente nesse momento, onde está muito desfalcado por conta da Copa América, né? Até mesmo o Uruguai, que jogou ontem, né? De La Cruz, Arrascaeta começando como titular, inclusive. A Copa América tá rolando e o Campeonato Brasileiro também junto ali em concomitância com a Copa América, e o Flamengo muito desfalcado por conta desta competição. E o Bahia também venceu, foi a 21 pontos, é o terceiro colocado. O Botafogo segue em quarto com 20 pontos, foi derrotado ali pelo Criciúma, mas segue no G4, segue ainda sonhando em retomar a ponta da tabela. O Atlético Paranaense mais uma vez perdendo com um golzinho de... Perdendo não, desculpa. Empatando em 1-1 com um gol no final contra o Corinthians. Lá o Corinthians também, time muito limitado, o Atlético, e agora um viés de queda ali, oscilando bastante. O Cuca vai ter que se preocupar muito, mas o torcedor não tá nem aí pra essa galera. Trouxe aqui o G5 pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de quem tá na cola do Flamengo ali, e o Flamengo segue muito líder. Como eu falei pra vocês, vencendo o grande desafio de tá jogando uma competição, o principal campeonato nacional de pontos corridos, que é a Série A, um campeonato muito complexo, todo desfalcado. Simplesmente o Flamengo tá jogando sem o seu meio de campo. O seu meio de campo titular em tese, né, é o Pulgar, De La Cruz e o Arrascaeta. Os três servindo as suas seleções nessa Copa América. E o Flamengo tendo que se reinventar. O Tite conseguiu encontrar uma maneira onde esse Flamengo, que nunca se sentiu, nunca é muito tempo, né, mas de uns tempos para cá, desde que o Flamengo montou esse time com um viés técnico muito grande, um time muito competitivo, um time a ser batido, melhor dizendo, o Flamengo não se sentia à vontade sem ter a bola. E esse time do Tite consegue estar muito à vontade dentro de uma partida durante os 90 minutos sem ter a bola. Isso é um fato muito curioso. O Tite jogando com dois pontas, né? Ontem foi o Bruno Henrique, o Cebolinha segue se recuperando de lesão, sentiu novamente, né? Tá precisando ali buscar essa recuperação, entender o que está acontecendo. E o Bruno Henrique ontem supriu ali essa ausência. O Luiz Araújo pelo lado direito, o Wesley também evoluindo muito, tanto até mesmo na parte ofensiva. Ele errava muitos cruzamentos, está melhorando um pouquinho, erra uma coisa ou outra, é muito jovem, mas defensivamente foi impecável. O sistema defensivo do Flamengo é muito sólido e os 11 jogadores hoje conseguem se sentir à vontade no jogo onde não terão a bola em boa parte do tempo. O Flamengo mais uma vez muito à vontade. O Flamengo finalizou 14 vezes. Deixa eu só confirmar aqui se eu não estou passando os dados errados para vocês. Vai aparecer aqui na tela. Foram 14 finalizações do Flamengo, somente duas do time do Fluminense, que a primeira só foi acontecer com 21 minutos, gente. Do segundo tempo, um chute ali meio vadio do Lima, né? Um chute para fora, sem problemas ali para o Rossi. O Flamengo teve amplo domínio do jogo mesmo sem ter a bola. Também é possível você dominar a partida não tendo a bola. Existe muito essa tese, né, que quando você tem
a posse de bola, você tende a dominar a partida porque, né, você tem as ações, você dita o ritmo do jogo, e isso é fato. Entretanto, você pode também oferecer a bola ao seu adversário e não deixar com que ele consiga ser objetivo com essa posse de bola. Foi o que o Flamengo fez ontem com o Fluminense e fez um pouco com o Grêmio também, naquele duelo onde o Flamengo conseguiu também sair vitorioso. O Fluminense ontem teve muita bola, mas não conseguia ser objetivo. Quando o Fluminense conseguia sair da marcação-pressão do Flamengo, não conseguia efetuar a criação para poder criar algum momento de perigo ali diante do Rossi, que teve a sua vida muito tranquila. Ontem, uma partida impecável da dupla de zaga, a que começou o jogo e a que terminou a partida. O Léo Pereira entrou muito bem, auxiliando muito o Flamengo. Hoje tem um corpo de zagueiros ali, os 4 zagueiros com uma saída de bola muito boa. Obviamente a gente pode pontuar quem é melhor, mas acho que não vem ao mérito nesse momento, porque tem um improvisado, o Davi Luiz se superando, já é um jogador com uma certa idade, jogando demais. Ontem, inclusive, pênalti nele, na frente do juiz, o juiz não marcou, fiquei impressionado. O Ganso agarra o cara a primeira vez, depois agarra mais uma vez, é uma sensação de impunidade mesmo, e nada aconteceu, o pênalti não foi marcado, mas o Davi Luiz muito bem, Léo Pereira muito bem, Fabrício Bruno também muito bem, né? E o Léo Ortiz improvisado, mais uma vez dando conta do recado. Uma partida muito sólida do Flamengo, mais uma vez, mesmo sem ter a bola. É um Flamengo do Tite mostrando variações. O torcedor pedia muito a outros treinadores que o Flamengo apresentassem repertório, variação tática. E esse Flamengo do Tite está conseguindo mostrar repertório, variação tática. Com o Nico, Arrascaeta, Pulgar, o Flamengo tem mais a bola, o Gerson pela direita, o Flamengo tem mais essa posse de bola por ter mais meias com essa característica. E sem esses jogadores, o Flamengo aposta em transições e tem funcionado bastante. Muita gente criticou também ontem o Lohan. De fato, algumas tomadas de decisão ali, ele pecou, na minha opinião também. Poderia ter tido escolhas melhores, entretanto, é um garoto de 17 anos. Ele vai errar, esse não vai ser o primeiro jogo que ele vai tomar decisões erradas, e o torcedor precisa ter muita atenção, porque isso vai acontecer. É um garoto muito novo. A gente está vendo o Estevão lá no Palmeiras, joga demais esse moleque, e vai ter jogo que ele vai tomar decisões erradas, assim como o Endrick tomou também, porque são garotos que estão num processo de formação, mas o Lohan aparecendo bastante pro jogo, recebendo muitas bolas, sendo importante ali no setor de meio de campo, mesmo que ele tenha tomado algumas decisões erradas, ele foi muito importante para o que o Flamengo se propôs a fazer nesse duelo, nesse clássico contra o Fluminense. Luiz Araújo também é importante, aparecendo muito, se apresenta, luta o jogo inteiro. Bruno Henrique muito mal tecnicamente, até a pergunta da Bruna Medeiros do canal do Felipe Fontoura para o Tite em relação ao Bruno Henrique sobre a expectativa do torcedor. Tite, a expectativa do torcedor é o Bruno Henrique que o torcedor conhece. Aquele Bruno Henrique de 2019, de 2020. Esse Bruno Henrique que você citou, que foi impecável, talvez seja a expectativa do treinador, com a parte tática, porque você sabe melhor do que o torcedor como está a parte física do Bruno Henrique. Às vezes o Bruno Henrique está com uma particularidade, às vezes até mesmo um problema pessoal que não foi externado. Tá tudo certo também, ninguém é obrigado a falar tudo. Entretanto, o torcedor tem a expectativa do Bruno Henrique que ele conheceu. Se não tá tendo esse Bruno Henrique que o torcedor conheceu, sim, a expectativa do torcedor, ela foi criada e não foi preenchida. Ela não foi, como é que eu vou dizer? O torcedor não teve esse retorno. O Bruno Henrique muito mal tecnicamente ontem, se enrolando com a bola, mas taticamente, de fato, foi fundamental, atacando ali o lado direito do Fluminense. Tanto é que o Diniz até mexeu, trocou os laterais, porque o Samuel Xavier já estava sentindo bastante ali as subidas do Bruno Henrique, e o Calegari depois ele faz até o pênalti muito bem marcado em cima do Bruno Henrique. Falaremos melhor disso também. Mas o Bruno Henrique, tecnicamente, ele tem deixado a desejar. Tem deixado a desejar demais e tem que ligar o sinal de alerta para entender o que está acontecendo. Mas, de fato, taticamente, aí o Tite ele tem razão. O Bruno Henrique foi, mais uma vez, muito, muito, muito importante contra o Atlético Paranaense, mesmo com mal-estar, com problema físico. Ele também foi muito importante taticamente e ajudou muito esse Flamengo do técnico Tite. Quanto ao pênalti, muito questionado, o Calegari cai de madura ali numa disputa de corpo, em posição física. O Bruno Henrique ganhou e ganhou bem. E quando o cara cai, cara, no movimento dele de caída, ele atrapalha o avanço do atacante do Flamengo em direção ao gol. Ia ser o Bruno Henrique e o goleiro Fábio. Então, isso configura pênalti. Depende se ele estava de coxa ou não, gente. Sem intenção.
também é pênalti. E o Calegari caiu de maduro. Uma disputa de corpo ali normal. Achei até que ele tentou cavar a falta, na minha interpretação. Aquela faltinha clássica que você cai pro árbitro marcar e não foi absolutamente nada. Foi uma disputa completamente natural. Assim como a do Everaldo com o Ayrton Lucas no Flamengo e Bahia, cai de maduro ali também. Teve a do Caleri com o próprio Ayrton Lucas na final da Copa do Brasil, primeiro jogo, que o Caleri ganha de cabeça, o Ayrton Lucas não consegue disputar, perde também na imposição física do Caleri, que é muito mais forte que o atleta do Flamengo, o lateral esquerdo do Flamengo. Então ontem foi muito semelhante, o Calegari faz sim o pênalti, entrou muito estabanado, péssimo. Esse time do Fluminense é muito limitado, muito limitado. Gabriel Pires, o Diniz mais uma vez apostou contra o Flamengo em um time com um meio de campo pesado, Renato Augusto não consegue jogar mais 45 minutos e ontem mostrou que não consegue ter esse desempenho com o Ganso também, o Ganso mais pataquados, agarrando o Davi Luiz, coisa horrorosa, simplesmente um time mesmo que está brigando para não cair, fazendo jus aí a sua posição na tabela, iluminando o Campeonato Brasileiro com a sua lanterna, o Fluminense. Exatamente, o Flamengo do técnico diz mais 3 pontos para conta, impressionante, mesmo com tantos desfalques, dilacerado esse Flamengo consegue ser competitivo e tá sendo resultadista, tá conseguindo resultado, jogando de maneira diferente. Vale ressaltar isso também, que eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer com que esse Flamengo se sentisse à vontade mesmo sem ter a bola. E esse Flamengo se sente muito à vontade. Partidaça do Pedro também, do Gerson, enfim. O time do Flamengo tem feito excelentes partidas, claro, com destaque ao outro individual em alguns lances, em algumas partidas mesmo, mas o coletivo do Flamengo tem sido muito forte mais uma vez, isso ficou claro e evidente. Vale ressaltar também que o Fluminense enfrentou o Flamengo 4 vezes em 2024 e não finalizou nenhuma bola ao gol. Simplesmente o Rossi não fez nenhuma defesa de um chute vindo no time tricolor em 2024. Que fase! Pois é. E quanto ao lance do Bruno Henrique, peguei aqui um trecho, né, da fala do VAR. Afinal de contas, a CBF disponibilizou esse áudio. Tá nos shorts aqui do canal. Se você quiser conferir depois, a gente vai deixar disponível até como uma sugestão aqui nesse vídeo mesmo. E você pode conferir lá que vai estar completo, tá? A análise do VAR sobre o pênalti do Bruno Henrique, quando ele perde, abre aspas, quando ele perde o tempo da bola, desequilibra e a bola ia sobrar para o de vermelho com domínio, ok? Aí essa queda acaba calçando o adversário e causando a infração. O pênalti está confirmado. Fecha aspas, essa foi a análise do VAR do lance do pênalti do Bruno Henrique. Então, Flamengo garantindo aí mais 3 pontos, líder absoluto, e o próximo duelo é contra o Juventude na próxima quarta-feira, lá no Alfredo Jaconi. É sempre um jogo muito difícil, mas o Flamengo vem embalado, o Juventude derrotado pelo Palmeiras, que sequência, né? Palmeiras e Flamengo direto, o time lá do Juventude vai sofrer um pouquinho, e o Flamengo, que não quer nem saber, vai em busca de mais 3 pontos para garantir essa liderança. Valeu? Deixa o teu like aí, se inscreva no canal, tamo junto, e ó, fica ligado, vai ter muita novidade aqui no Desfla pra você. Flamengo!